Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com saúde. A ministra pondera usar meios jurídicos em resposta à greve dos enfermeiros. O Governo só cumpriu 9% do programa da Ferrovia 2020. Vamos ver então os desenvolvimentos deste programa Ferrovia 2020 e o que é ainda falta fazer. Falamos da Caixa Geral de Depósitos. Os crimes já prescreveram, é então a questão que vamos aqui analisar. Falamos também do início da instrução da Operação Marquês e na política internacional. Portugal admite enviar tropas para a Venezuela. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio Luís Miguel Nogueira. Luís, obrigada desde já pela sua presença. Luís, começamos precisamente por falar na saúde. Falamos da greve dos enfermeiros e da ministra que pondera usar meios jurídicos em resposta à greve. Certo. Primeiro que tudo, boa tarde, Helena. Boa tarde a todos lá em casa, os nossos telespectadores que nos acompanham por todas as vias possíveis, televisão, redes sociais, onde estamos muito bem implementados. A ministra equaciona usar os meios jurídicos face à norma. Mas que meios jurídicos é que a ministra vai usar? Que eu saiba, a greve é um direito constitucional, portanto, adquirido. Vivemos num Estado de Direito. Acho que foram cumpridos todos os requisitos legais. O Tribunal já se pronunciou no que diz respeito a esta greve, definiu quais eram os serviços mínimos. Os serviços mínimos estão a ser cumpridos. Quer dizer, temos uma ministra que se diz de esquerda, que questiona a legalidade do direito a esta greve. Isto, francamente, eu além de estar pasmado com isto, fico ainda mais pasmado quando vejo as duas esquerdas, as duas extremas esquerdas, o PCP e o Bloco, que estão a suportar e a manter vivo este governo, nada dizerem. E nada dizem porquê. Então, imaginemos que estávamos perante um ministro de um governo CDS ou de um governo PSD. Caía ao Carmo e a Trindade. Não é? E a extrema-esquerda está caladinha, não diz nada em relação a isto. Eu também não estranho muito, porque se vivêssemos num país acarinhado pela extrema-esquerda, nomeadamente na Venezuela ou na Coreia do Norte, não havia greves de certeza. E coitadinhos dos enfermeiros tinham que comer e calar. A mim o que me chateia um bocadinho nesta questão é... O que é que está em causa quando a ministra diz que pondera usar os meios jurídicos? Bem, ninguém vai para a greve. Ninguém vai para a greve se estiver satisfeito no seu local de trabalho. As pessoas só fazem greves quando têm problemas. Eu acho que as pessoas não são tolinhas e não andam a fazer greves porque lhe apetece ou porque estão ao serviço de algum interesse político. Se o Estado tem greves nos professores, tem greves nos enfermeiros, tem greves nos funcionários judiciais, tem greves em quase toda a função pública, só se deve a uma coisa. É que este governo, quando foi eleito, apesar de não ter ganho as eleições, conseguiu reunir uma maioria simples na Assembleia da República, formou o governo com base num programa eleitoral que apresentou aos portugueses. E eu recordo às pessoas que nas últimas eleições legislativas tínhamos basicamente dois blocos. Tínhamos o bloco PSD-CDS que dizia, depois dos 4 anos de sacrifícios que Portugal atravessou, porque tivemos que fazer frente a uma bancarrota provocada pelos socialistas e tivemos a Troika aqui durante 3 anos a ditar as regras de governação. Depois desses 4 anos de sacrifícios em que a função pública e os pensionistas foram estas duas classes que essencialmente pagaram a crise de 2011. A função pública teve cortes nos seus vencimentos, na ordem dos 35, de 1/3 do seu vencimento. Portanto, as pessoas passaram a ganhar 2/3 de um dia para o outro e passaram a trabalhar mais. Portanto, foi preciso aumentar o horário, que já era de 35 horas, para 40 horas. Este governo, quando foi eleito e o PS prometia, portanto, o PSD e o CDS prometiam que nos próximos 4 anos, portanto, nestes 4 anos, se calhar conseguiriam devolver cerca de 50% de tudo o que havia sido retirado entre 2011 e 2015, e o PS dizia que não, que iam devolver tudo. E então a extrema-esquerda era tudo e já amanhã, porque essa gente não faz contas, não é? E o que está a acontecer agora é a desilusão face às expectativas criadas. Portanto, este governo, e principalmente as 3 esquerdas, criaram a sensação nos funcionários públicos que nestes 4 anos iam ver reposta a sua situação laboral e salarial que existia antes de 2011. Aquilo que as pessoas estão a pedir é para que lhes deem as condições que eles tinham há 8 anos atrás.
Portanto, não estão a pedir nada mais do que o que já têm ou mais do que o que já tinham. Não, as pessoas querem ter as condições... preocupam também o Governo e, neste caso, em concreto, a Ministra da Saúde? Se não preocupam, deviam preocupar. Agora, faça uma crise... se nós formos donos de uma empresa ou se formos gestores de uma empresa e se os nossos funcionários entrarem em greve, nós temos que analisar seriamente o que é que os levou a ir à greve e depois procurar um diálogo que aproxime posições. Portanto, os sindicatos e os enfermeiros têm uma posição, o Governo tem outra. Tem que se procurar aqui um meio termo, um meio caminho. Portanto, eu acredito que os enfermeiros estarão dispostos a ceder até um certo ponto e o Governo terá que ceder a outro certo ponto. Segundo a própria Ministra disse ontem na entrevista que deu à RTP, estas exigências custariam cerca de 216 milhões de euros ao Estado. Eu questiono muito este custo e um aumento salarial de 400 euros para 42 mil pessoas. Eu questiono muito este custo. Quer dizer, estamos a falar de uma ministra que já provou que em contas não é lá grande coisa, não é? Quando ela dizia que havia médicos a ganhar 500 euros a hora no Sistema Nacional de Saúde, portanto, aí é preciso termos cuidado que os números que vêm daquela senhora, não sei se por culpa dela ou dos maus assessores que tem, não são muito credíveis. Mas pior do que tudo é a chantagem que ela está a fazer com os portugueses. Portanto, ela está... Como não tem capacidade de negociação, não tem capacidade para se aproximar das posições dos enfermeiros, ela está a mandar para a opinião pública e para os portugueses em geral 2 ou 3 ideias erradas. Primeiro está a dizer que não, nós já demos muito, nós já reduzimos o horário para 35 horas, nós já repusemos X% do ordenado. Portanto, tudo aquilo que a Ministra está a dizer que já deu aos enfermeiros é falso. Ela não deu só aos enfermeiros. Não é falso, é meio falso. Portanto, ela não deu só aos enfermeiros, foi dada toda a função pública. Portanto, a função pública teve algumas reposições, de facto, face àquilo que lhes tinha sido retirado em 2011. Mas, neste momento, rondará os 50% que o tal Belzebu, não é? Que o tal homem odiado e que para os socialistas e para os de esquerda foi culpado por toda a austeridade, não é? Prometia... nas eleições de 2014, portanto, nas eleições de 2015. Portanto, o que a Ministra está a fazer para mim é inadmissível. Quando ela diz que os portugueses não nos perdoariam se arriscássemos o futuro do Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, ela está a pôr em causa que se... Estes enfermeiros são loucos, estão a pôr em causa o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde. De facto, aquilo que é preocupante também é vermos que não há um acordo entre o Governo e os enfermeiros e vermos que, de facto, estas greves se vão arrastando e quem, de facto, sofre e quem paga a fatura mais alta são os doentes. Mas é preciso realmente chegar aqui a um acordo, chegar a um consenso e ver até onde se pode ir com estas negociações, Luís. Claro que sim. A única forma de resolver isto é através do diálogo, não há outra. Tem que haver um discurso mais sério da parte do Governo e, se calhar, tem que haver uma maior cedência da parte dos enfermeiros. Agora, quando falamos nos utentes, se calhar os utentes são os maiores apoiantes dos enfermeiros e se calhar a senhora Ministra, se ficasse doente e se precisasse do Serviço Nacional de Saúde, como muitos portugueses precisam, e se vivesse o dia-a-dia que é a profissão de enfermeiro, quer dizer, estamos a falar de uma profissão em que as pessoas trabalham muitas vezes 16 horas seguidas, 12 horas seguidas, às vezes 24 horas seguidas. E se calhar durante a noite estão a descansar e são acordados 2, 3, 4, 5 vezes por noite. E quando chegam à beira dos doentes, normalmente estão sempre com um sorriso nos lábios e prontos a ajudar. Nós, graças a Deus, temos grandes profissionais no Serviço Nacional de Saúde, quer médicos, quer enfermeiros. E que, para além da sua função, para além da sua profissão, ainda têm que dar um apoio moral e psicológico a quem está debilitado, a quem está doente. Portanto, eu não estou a ver grande contestação da parte dos doentes. Estou a ver, sim, alguma mobilização de alguma opinião pública, se calhar até afeta às ideologias do Governo, porque temos uma Ministra que está a dizer que o Serviço Nacional de Saúde pode estar em causa por causa destas greves. Recordando Catarina Martins e do Bloco de Esquerda, se a Ministra diz que isto custou 200 milhões de euros, num Governo que já meteu 4 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos para tapar as asneiras todas que foram feitas, se há dinheiro para os bancos, também tem que haver para a saúde. O que é mais importante? É a saúde ou são os bancos?
Um tema que também iremos falar mais à frente. Para já, então, Luís, passamos ao próximo tema, depois então de termos analisado a greve dos enfermeiros e aquilo que a Ministra da Saúde pondera então fazer perante mais uma greve na saúde. Falamos agora do Governo, que só cumpriu 9% do programa da Ferrovia 2020. Luís, há muito para fazer. Sim, este é o exemplo. Que estamos em 2019. Isto é o exemplo paradigmático de que palavra dada, afinal, não é palavra honrada, não é? Nós temos um primeiro-ministro que afirmou isto na Assembleia da República e que tem feito tudo menos isto. Aliás, já ninguém se acredita numa palavra que seja dada por este governo. É mais uma prova daquilo que o governo promete e não cumpre. Portanto, aloca dinheiro, anuncia projetos, anuncia investimentos e não os faz, nem os mete em ação. Não sei se por incapacidade dos próprios governantes ou pura e simplesmente porque não há dinheiro para realizar estes projetos. E se não há dinheiro, se fossem pessoas sérias, não anunciavam os projetos. Nem andavam aí a fazer voltinhas de comboio, a ligar a linha de propósito para ver se só para fazer a reportagem e o anúncio eleitoral. Vamos ver este caso. 9% não está correto. 9% é muito arredondado para cima. Em 2016, dos 20 projetos que o Governo anunciou, 8 já deviam estar concluídos. Dos 20, 8 já deviam estar concluídos. E 11 eram supostos estar em execução, portanto, estar em obra. Mas só há 6 em obra e nenhum foi concluído. Eu, quando digo que 9% é um valor favorável, digo porquê? Porque dos 2,7 mil milhões que foram anunciados, há uma obra que é a nova linha Aveiro-Mangualde, que vale 675 milhões, que já foi chumbada 2 vezes pela Comissão Europeia. Portanto, só dá 12% se contarmos com esta linha que foi chumbada pela Comissão Europeia. Porque se não contarmos com esta linha, então a taxa de execução é de 7%. Mas taxa de execução em obra, porque ainda não foi nada concluído. Como eu disse há pouco, 8 dos 20 projetos já deviam estar concluídos. E estamos a falar de projetos megalómanos? Não. Estamos a falar de pequenos troços, de algumas dezenas, de poucas dezenas de quilómetros, e que não estou a ver qual é a dificuldade de fazer isto. Na minha cabeça, não me passa pela cabeça, ou não me passaria pela cabeça, anunciar um investimento, calendarizá-lo e anunciá-lo com toda a pompa e circunstância sem ter o dinheiro para o cumprir. Isto é estar a enganar as pessoas. Eu estar a dizer que vou fazer um investimento em 2 anos, 2,7 mil milhões, e depois vamos a ver, e só se gastaram 150 milhões. Isto é estar a enganar as pessoas, não é? E eu gostaria de dar aqui algum exemplo. Pronto. A obra mais adiantada é a da modernização da linha do Minho. Portanto, estamos a falar da eletrificação de 93 km entre Nine e Valença. Eu, em relação a isto, gostava de citar uma coisa que acho paradigmática, que é a propaganda. Realmente este governo em propaganda é fantástico. Em novembro passado, Pedro Marques levou a comunicação social toda e viajou no comboio elétrico entre Nine e Barcelos, para mostrar que a eletrificação estava a avançar naquele troço. Na realidade, a catenária, o cabo de alta tensão, foi ligado naquele dia, expressamente para o comboio do ministro, e depois foi desligado ao fim da tarde, e até hoje nunca mais voltou a ser ligado. Então isto é o quê? Isto é enganar os portugueses, é tratar-nos a todos por parvos. Esta gente deve pensar que o povo português é tudo uma camada de estúpidos. Somos todos parvos, eles vão fazer umas passeatas de comboio. Olha, está a ver, a obra está a avançar, este governo investe, este governo gasta. E depois, quando vamos fazer as contas ao pormenor, gasta o quê? Anunciou que ia gastar 2,7 mil milhões, gastaram 158 milhões até agora. Já deviam ter 8 obras concluídas, apenas há 6 em curso. E das 12 restantes, há 11 que já deviam estar em obras, mas nem sequer começaram. Portanto, e depois podemos citar aqui quais são os troços que estamos a falar. Portanto, estamos a falar do troço Quei de Marco, que são 16 km. Estamos a falar do troço Covilhã Guarda, que são 46 km. E são troços de meia dúzia de quilómetros. Por exemplo, o troço de Elvas são 11 km. Este programa da Ferrovia 2020, podemos dizer que não estará concluído no tempo que não estará de certeza, então porque sim, não estará de certeza, porque em 2018, das 20 obras anunciadas, 8 já deviam estar concluídas e até 2020 deviam concluir as outras 12. Se dessas 12, 11 já deviam estar em obra, ainda nem sequer começaram, portanto, fácil será de prever
que a maior parte destes projetos serão depois transportados para o plano comunitário que irá até 2030. Agora, outra coisa que também acho que é importante falarmos e alertar para a sua importância é que nenhuma destas obras é uma obra de interesse estratégico nacional. São obras que são necessárias, já deviam estar feitas há imenso tempo, são pequenos troços, 11 km, 16 km, 20 km. Mas então, e a linha entre Sines e Badajoz, que é mais do que necessária para viabilizarmos o Porto de Sines? Uma obra de interesse nacional. O Porto de Sines começou a ser estudado na década de 50, começaram a surgir estudos na década de 60, foi realizado, foi construído. Então, e estamos a falar num troço que já devia estar feito há muitos anos e que, se calhar, se a Caixa Geral de Depósitos não andasse a emprestar dinheiro para as Artlands e para os grupos Lacedas e coisas do género, na altura do engenheiro Sócrates e de Manuel Pinho e Companhia Limitada, quer dizer, era um projeto de interesse nacional fazer aquele complexo petroquímico para um grupo espanhol financiado pela Caixa, quer dizer, que grande interesse nacional, que depois eles não pagaram. Portanto, se calhar, com esses 500 milhões que a Caixa perdeu e que o Estado perdeu e que todos nós perdemos, se calhar a linha entre Sines e Badajoz já estava concluída há muito tempo e grande parte deste plano ferroviário também já estaria, com certeza. No entanto, esta obra ferroviária da modernização da linha do Minho deveria já ter sido concluída em 2018. Sim. Um último apontamento, então, sobre este tema. O programa da Ferrovia 2020, que até agora o Governo só cumpriu 9%. Passamos agora ao próximo tema. Falamos da Caixa Geral de Depósitos. Muitos dos crimes já prescreveram ou não, dos crimes que se investigam? Ora bem, eu não sou jurista, não sou propriamente um especialista sobre isto. Estive a ler, estive-me a informar e não. A resposta, se a maior parte dos crimes já prescreveram, não. Parte deles já poderão ter prescrito, mas acredito que grande parte deles também não deverão ter prescrito. Porquê? Isto não é fácil. Primeiro temos que analisar, temos que ter em conta as regras aplicáveis pelo Código do Processo Penal. E temos de tipificar os crimes e o prazo depende da moldura penal aplicável a cada crime. Por exemplo, a administração danosa prevê uma pena de prisão até 5 anos, o crime de corrupção uma pena de 1 a 8 anos, corrupção passiva, e de 1 a 5 para a corrupção ativa. Participação económica e negócio até 5 anos, o peculato de 1 a 8 anos. No entanto, temos que ver aqui algumas coisas. Portanto, se nós considerássemos que os prazos ordinários de prescrição seriam 10 anos, como afirmou Luís Marques Mendes, por exemplo, na SIC, só poderíamos investigar e acusar crimes praticados depois de 2009. A questão não pode ser olhada assim, porque temos aqui duas questões ou duas nuances que modificam toda a avaliação jurídica deste caso. A primeira é a prática continuada dos crimes. Portanto, um crime não é datado no dia em que começa, é datado no dia em que produz efeitos, no dia em que acaba. Portanto, há crimes aqui que foram de prática continuada. Portanto, estes empréstimos não foram concedidos só em 2005. Podem ter sido concedidos em 2005, 2006, 2007, 2008, pelas mesmas pessoas, nas mesmas condições, sem relatórios, sem documentos, por aí fora. E depois há a questão em que que são os anos em que a Caixa Geral de Depósitos registou esses prejuízos nas contas. E o crime fica consumado aí. Portanto, ou seja, o crime só se consuma quando o dado patrimonial se concretiza e é registado. Portanto, dando um exemplo, um conjunto de créditos concedidos em 2005, 2016, 2017 não se consumam naqueles anos, mas sim na data em que os prejuízos foram registados na Caixa Geral de Depósitos. E nós sabemos que a maior parte dessas imparidades, desses prejuízos, foi registada em 2016. Portanto, se foi registado em 2016, temos muito prazo ainda para poder acusar estes crimes. Depois há aqui duas questões que são importantes e que também têm que se pôr em cima da mesa. Que, neste momento, acredito que a Procuradoria-Geral da República, que já tinha iniciado o inquérito, mas ainda não tinha dados para poder constituir arguídos, neste momento já tem. E a partir do momento em que se constitui arguído uma pessoa, todos os prazos de prescrição são suspensos. Portanto, tem efeito suspensivo. Portanto, isto pode prolongar
o prazo máximo de prescrição de 10 para mais 5 anos de investigação. Portanto, podemos falar de prazos de prescrição de 15 anos. Portanto, não é por uma questão de prazo que estas questões não se vão resolver, ou que não se vão investigar, ou que não se vão acusar e que não se vão julgar. Eu tenho mais medo é outras coisas, não é? Que não haja vontade para o fazer, porque em Portugal tem-se sempre tendência para proteger os amigos. E lembro, por exemplo, uma frase do Dr. Mário Soares que dizia publicamente que nunca deixava cair um amigo, não é? Quando se deu aquele caso do Carlos Melancia, governador de Macau, em que ele, na altura, com as responsabilidades que tinha, diz publicamente: eu nunca deixo cair um amigo. Não interessa se o amigo corrompeu-se, deixou corromper, se prejudicou o Estado. Há muita gente que nunca deixa cair os amigos. Luís, passamos agora ao próximo tema. Falamos do início da instrução do processo Operação Marquês. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu queria só frisar aqui 2 ou 3 coisas que realmente são novidades, porque acho que o processo, a Operação Marquês deve ser dos processos mais falados, e toda a gente acho que já se apercebeu quem é José Sócrates e o que é que ele andou a fazer connosco e com o país. Queria só alertar aqui para 2 coisas. O que é que quais são as novidades aqui na Operação Marquês? Eu recordo o afastamento de Carlos Alexandre, o juiz que acompanhou todo o processo de inquérito, em situações e de uma maneira que as pessoas ainda não perceberam muito bem. Aquele sorteio foi muito pouco explicado e com um resultado muito óbvio, porque se acabou por escolher o juiz que a defesa queria, não é? O afastamento da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, mas porquê? Isso também nunca foi explicado aos portugueses, quer dizer, nunca foi muito discutido. Então, uma pessoa que estava finalmente a acusar pessoas poderosas em Portugal, que estava a mexer com o Ricardo Salgado, que estava a mexer com o José Sócrates, estava a mexer com o futebol, que toda a gente sabe que tem muitos problemas para resolver, é afastada assim, sem mais nem porquê. Eu acho que falta aqui alguma explicação aos portugueses. Desta fase de instrução, eu queria só destacar aqui uma coisa que acho que é sintomática e descreve todo o processo. Recordando, em outubro de 2017, Sócrates foi acusado de 31 crimes, 3 de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documento e 3 de fraude fiscal qualificada. Presume-se que este senhor terá ocultado ao fisco e terá oferido ilicitamente dezenas de milhões de euros. Não se sabe quantificar quanto, mas foram dezenas de milhões de euros. E há aqui um caso que só se soube agora, que só veio agora ao conhecimento público, ou 2 ou 3 casos, que são os empréstimos a Sócrates, sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo de documento. Os empréstimos à filha do Armando Vara, à Bárbara Vara, que diz que não sabia de nada em relação àquele 1 milhão de euros que eu, numa conta dela, numa offshore, eu volto a frisar, eu não tenho uma offshore. Portanto, eu não tenho problema nenhum que vão ver as minhas contas, podem ir ver à vontade. Mas aquela senhora tinha, mas nem sabia porque é que lá caiu 1 milhão de euros. Entretanto, o pai já veio dizer que a minha filha não tem culpa nenhuma, a culpa é toda minha e tal. Mas, então, afinal, o 1 milhão de euros existe e ele recebeu-os. Mas ele não está preso por corrupção. Ele está preso por tráfico de influências. Portanto, esse 1 milhão de euros ainda se terá que falar mais à frente. Esses empréstimos todos concedidos sem documentos, sem garantias, isso é uma ofensa para nós. Nós, se quisermos ir comprar uma casa e pedir um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, eles pedem-nos tudo e mais alguma coisa. Até testes médicos e eletrocardiogramas e provas de esforço temos que fazer. Portanto, até correr na passadeira temos. Portanto, esta gente, pelos vistos, não tinha. Grande novidade foi a revelação da queixa que a própria Caixa Geral de Depósitos já tinha feito em 2013. Onde, passa a citar, desconhecemos a racionalidade económica e financeira que está subjacente às transferências emitidas por Carlos Santos Silva, no valor de 600 mil euros para a conta de Maria Adelaide Carvalho Monteiro, mãe de José Sócrates, a qual posteriormente transferiu de forma fracionada em 6 meses 450 mil euros para a conta de José Sócrates. Isto descreve muito bem tudo o que estamos aqui a fazer. Portanto, nada era dele, tudo era do amigo. O amigo emprestava à mãe, o amigo emprestava-lhe a ele, o amigo comprava-lhe casas em Paris, o amigo pagava-lhe férias. O amigo transferia 600 mil euros desta vez, porque transferiu 1 milhão e 200 mil de outras vezes também, que a Caixa também revelou isso em 2014. Portanto, é isto que estamos a ver. Quer dizer, este homem vivia com milhões, gastava milhões, mas não tinha nada, era um amigo muito bom que ele tinha. Eu também gostava de ter um amigo assim. Muito bem. Luís, mas não falamos agora de política internacional, falamos da Venezuela, mais uma vez, Sim. e Portugal admite enviar tropas para a Venezuela.
eu admito tudo também, não é? Nós, nesta fase, temos que admitir tudo. Agora temos que ver se isso é provável ou não. Não creio que seja provável. O próprio Ministro diz que neste momento isso não está em cima da mesa, nem sequer tem planos para tal. Agora, esta questão leva-nos a falar da Venezuela outra vez. Leva-nos a falar de um país que está sob uma governação de extrema esquerda. Portanto, uma governação que ainda agora, no dia 9 de janeiro, mereceu uma carta de encorajamento e de elogio do secretário-geral do PCP, não é? Do Jerónimo de Sousa, que mandou uma carta a felicitar Maduro e a dar-lhe os parabéns e a identificar-se e a congratular-se com ele, o que me envergonha a mim e a todos os portugueses por ter feito, porque a Venezuela não passa de uma ditadura. A Venezuela não passa de uma ditadura. E só nestes confrontos já morreram 35 pessoas. Estamos a falar de um país em que o ordenado mínimo, apesar de ter sido aumentado em novembro em 300% e agora em janeiro já foi aumentado em 250%, estamos a falar de um país em que o ordenado mínimo são cerca de 20 mil bolívares. 20 mil bolívares não chega para comprar 2 quilos de carne. Portanto, as pessoas que ganham o ordenado mínimo chegam ao fim do mês e podem escolher entre comprar 1 quilo de carne, um frango, 2 ou 3 peças de fruta. É a este nível que o país chegou. E mais me envergonha hoje, no dia em que o Parlamento reconheceu como presidente interino Juan Guaidó, ter um deputado comunista, um deputado europeu, português, comunista, que vem dizer coisas no seu argumentário do género que a União Europeia está a tentar interferir na democracia venezuelana, que está a tentar suportar um fantoche, chamou-lhe um fantoche de Trump, e que está a tentar apoiar o golpe militar que os Estados Unidos querem fazer na Venezuela para pilhar as riquezas nacionais da Venezuela. Isto foi dito hoje no Parlamento Europeu por um português. Claro que é um português, deve ter levado como paralelo na cabeça para pensar desta maneira. Mas afinal, quem é que anda a pilhar as riquezas da Venezuela? Então, a governação Maduro não anda a pilhar as riquezas da Venezuela porque ela ao povo não chega. A riqueza ao povo não chega. Chega uma caixa com farinha e massa e arroz por semana, mas carne não chega, fruta não chega, não há proteínas, não sei como é que aquela população vive. 3 milhões de pessoas já fugiram da Venezuela. E a Rússia e o México e o Irão que compram o petróleo à Venezuela, se calhar por preços muito mais vantajosos. Esses não estão a pilhar as riquezas da Venezuela. Portanto, esta forma de ver as coisas a mim mete-me um bocado de impressão. E volto a recordar os 300 mil portugueses que lá estão. E desses 300 mil, se calhar muitos lá estão porque todas as poupanças tinham metido no Banif, porque sabemos que grande parte da comunidade é madeirense. Todas as poupanças de uma vida que tinham metido no Banif perderam-nas. Muito bem. Luís, terminamos então mais uma vez a falar da Venezuela. Estamos de regresso na próxima semana. Boa semana. Obrigado, igualmente. Foram então estes os temas. Hoje em análise estamos de regresso amanhã.